último vídeo tratando de Revolução Francesa, nós paramos no ponto aonde o rei francês Luís XVI foi pego na fronteira com a Áustria tentando fugir, porque ele não deu conta, ele não resistiu à questão da monarquia constitucional que a Assembleia Constituinte Francesa enfiou goela abaixo para ele. Então, até como uma forma de sair fora, de buscar apoio de países estrangeiros, como a Prússia, a Áustria, que eram países que ainda viviam sob o Ancien Regime, então Luís XVI teve essa medida extremada e foi pego a caminho da Áustria com sua família e foram todos presos. Porém, essa questão ela foi levada até a Assembleia Constituinte para ser discutida. Afinal de contas, o que nós vamos fazer com a família real? Ficou um impasse. De um lado, nós tínhamos a Gironda, os girondinos, que julgaram a família real inocente. Eles entendiam que não dava para avançar mais na revolução. Eles romperam com a ordem estabelecida, mas até certo ponto. Então, mesmo a família real fugindo da França, eles entenderam que, peraí, a gente tem que levar essa revolução a passos bem curtos, se possível, vamos reformar. Os girondinos, a Gironda, era muito mais, dentro desse processo revolucionário, um grupo aristocrático que, claro, não pertencia ao segundo estado, era a alta burguesia, mas com uma cultura altamente aristocrática. E por isso eles não queriam avançar muito em termos revolucionários, e fazer uma distensão completa em termos político-sociais na França do século XVIII, ao contrário dos jacobinos. Os jacobinos entendiam que não tem jeito, a revolução é uma coisa permanente, é uma coisa que tem que avançar cada vez mais, e o fim da revolução é exatamente a quebra da antiga lógica do Ancien Regime, de privilégios. Então agora o primeiro e segundo estados, que era o clero e a antiga aristocracia, não vão mais ter privilégios tributários, vão pagar impostos. A igreja, inclusive, vai ser elaborado um código civil do clero, e o clero, inclusive, vai começar a ser tratado como empregado do Estado, ok? E, além disso, vai se estabelecer o direito do homem, já de acordo com aquelas lógicas filosóficas, político-filosóficas anteriores, presentes em John Locke e Jean-Jacques Rousseau, no sentido de que a soberania do Estado se encontra na população, no interesse popular, que o Estado ele é legítimo através do interesse popular, se ele representa legitimamente o interesse popular. E é um caminho que para os jacobinos não tem volta, é a total distensão. E nesse processo, que fazer com a família real? Acabou prevalecendo, depois de um longo tempo, o interesse jacobinista, que era romper, distender efetivamente aquela antiga ordem. E a distensão se deu com as cabeças de Luís XVI e sua família rolando no cadafalso, ou seja, foram todos executados e mortos em 1793. Mas aí criou-se um problema diplomático seríssimo, porque a aristocracia europeia, todas elas, as famílias reais, as cortes europeias, de alguma forma,
elas tinham um certo parentesco, né? Era uma espécie de grande grupo aristocrático que, através de casamentos, iam se mantendo coesos, ia se mantendo aquele grupo ali na Europa. No caso francês, com a morte e execução de Luís XVI e da família real, e do estabelecimento do primeiro governo republicano na França, os países que ainda viviam segundo o Ancien Régime, como a Áustria, como a Prússia, não tiveram outra coisa senão declarar guerra à França. E eles vão se organizar militarmente, esses países, e vão invadir a França, vão fazer guerra mesmo contra os franceses. Nesse primeiro momento do governo republicano, quem ainda detém um certo controle, mas muito frágil da situação, ainda é a alta burguesia, a Gironda. E, para defender a França, vão se organizar, principalmente em Paris, né, vão se organizar verdadeiras guerrilhas, verdadeiros exércitos, ok? E formado por pessoas simples, pelos sans-culottes, e que vão defender Paris com unhas e dentes. Muitas vezes até camponeses armados com instrumentos agrícolas levantaram suas ferramentas para defender mesmo a França diante desses inimigos externos. E nesse período onde a França está se defendendo desses inimigos externos, dessa comuna, dessa primeira comuna que vai se formar em Paris, que é quase que uma guerrilha para defender Paris, vai então ascender politicamente três figuras essenciais desse período crucial da Revolução Francesa, que é Jacques Marat, que é um jornalista, que depois vai até ser assassinado por um girondino, e principalmente Danton e Maximilien de Robespierre. Esses três vão ser os grandes líderes dessa resistência francesa em meio à Revolução. Danton mesmo era um advogado, ele nem era metido com política e acaba sendo levado a isso nesse processo. Então esses três homens vão ascender como lideranças nesse período de defesa da França, de defesa da Revolução, visto as ameaças externas vindo principalmente da Áustria e da Prússia. E os girondinos, a cada momento, vão perdendo cada vez mais força política e cada vez vão perdendo legitimidade, até pelo simples fato essencial de que eles, girondinos, realmente não estavam imbuídos do verdadeiro espírito revolucionário francês. Eles não estavam imbuídos de uma vontade de distensão. Eles eram muito mais reformadores. No próximo vídeo nós vamos tratar do governo jacobinista, Robespierre no poder e o terror. Au revoir.